Olá, muito bom dia. Bom dia. Conectando-se. Ao Facebook Live. E é um prazer estar com vocês mais uma manhã. Hoje é dia 21 de fevereiro. de 2021, né? E fevereiro indo, né, gente? Faltam 21, são 28? 5 dias. Não, 21. Ah, não, é verdade. 28, Eu 7 dias, uma na semana. cabeça 21. É uma semana. 23. É uma na semana. cabeça 23. Falta uma semana, Hoje é 7 dias, né? Para o final de fevereiro. Então, curta a sua última semana de fevereiro, né? De um ano que marca, né? Marca o início de uma nova década. Já pensou nisso? Nova década? Nova década, porque nós entramos no ano 2021, né? A década agora aí dessa ano 20, né? Estamos nos anos 21. Então, muito bem, queridos. Nós estamos estudando, né? Fazendo as nossas devocionais todas as manhãs. E estamos estudando o livro de Juízes. Só para nós lembrarmos, recapitularmos, estudamos o livro de Josué, né, que vinha então com a morte de Moisés, a passagem do comando, né, da liderança do povo de Israel para Josué. Lembramos que Josué não era um sacerdote, Josué era um general, era um chefe do exército, né, de Israel. Há muita insegurança no assumir essa liderança, visto que ele não era assim o cara espiritual, né? O cara do monte, ele era o cara que sempre estava com Moisés, mas Moisés era o cara do relacionamento com Deus, né? Podia-se dizer assim, Josué era o cara do executivo, ele é aquele que executava as ordens, né? Não era o que ia buscar, né, as direções. E agora ele se vê numa situação onde ele é a pessoa que tem que ir buscar a direção de Deus e executar as ordens. Até mais, executar e comandar, dar ordem, fazer com que as pessoas, né, o ouçam e obedeçam. Ele não sabe se ele vai ter êxito nessa batalha. Talvez essa foi a maior batalha, a maior guerra dela foi essa. Não foi os inimigos em si, mas foi liderar o povo de Israel. Mas foi bem sucedido. Então a gente vê o livro de Josué todinho contando a história da invasão ali do povo de Israel na terra de Canaã, eles vencendo os reis, né? São várias vitórias, várias situações, e vemos agora ele chegando ao capítulo 24, já com bastante relacionamento com Deus, a ponto de envolver a sua própria casa. Ele fala: Senhor, eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos continuar aqui firme, cultuando a Deus, e uma preocupação de que o povo deixe de cultuar a Deus e cultue os deuses dos cananeus, dos amorreus, dos ferezeus e assim por diante. Então ele deixa uma série de instruções, está ficando velho. Daí nós vemos então Josué morrendo, né? Agora não me recordo quantos anos, 120 e poucos anos, se não me engano. E agora então o livro de Juízes, né, pastora? Exatamente. Onde o povo tenta caminhar agora sem uma liderança, ou melhor, com as suas próprias lideranças locais, né? Mas que acabam fazendo cada um o que bem entendia e levando a adorar os outros deuses, a erros contínuos. E aí que Deus então responde ao clamor, né, de um povo que começa a sofrer, começa a clamar a ele, e levanta os juízes, começa a levantar juízes. A pastora ontem falou sobre a juíza Débora, né? Hoje nós vamos falar, capítulo 5, sobre o cântico de Débora. Vamos continuar falando sobre ela, né? O que ela mesma faz um resumo, né, do que aconteceu, Isso. tudo que ela aconteceu. E aqui agora ela menciona Jael. Lembra do que Jael fez, né? Jael, para quem não sabe, é outra mulher, né? É outra mulher. É outra mulher, porque senão Jael parece homem também, né? Não, é outra mulher, né? Se você acompanhou o estudo de ontem, você sabe o que ela fez, tá bom? Mas vamos lá então. Se você não sabe, você volta no estudo de ontem. Exatamente. Pra saber. Tá, eu acho que eu não postei lá ainda no YouTube. Mas aqui vai falar, vou postar. vai dar spoiler nesse capítulo 5 aqui. Tá bom? Vamos lá vai então. Vai falar sobre ontem, né? Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram este cântico: Consagrem-se para a guerra os chefes de Israel. Voluntariamente o povo se apresenta. Louvem o Senhor. Só chamando uma atenção, tá? Aqui ela conclama, né, eles, para que eles se consagrem para a guerra. Isso, de forma voluntária, e louvem o Senhor. A gente vê aqui que há um encerramento desse versículo primeiro, um apontamento, né, do verso primeiro, clamando para uma adoração, ok? Tá? E aqui fala que o povo se apresenta voluntariamente. Isso.
tá? Ouçam, reis, governantes, escutem. Cantarei ao Senhor, cantarei. Comporei músicas ao Senhor, o Deus de Israel. Ó Senhor, quando saíste de Seir, quando marchaste desde os campos de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, as nuvens despejaram água, os montes tremeram. Perante o Senhor, o Deus do Sinai, perante o Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas. Os que viajavam seguiam caminhos tortuosos. Já tinham desistido os camponeses de Israel. Já tinham desistido até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Quando escolheram novos deuses, a guerra chegou às portas, e não se via um só escudo ou lança entre 40.000 de Israel. Olha que interessante isso, né, pastor? Ela mesmo começa a fazer um review, né? E ela começa a colocar pontos importantes do que estava acontecendo, né? Ela começa falando desde lá do que Deus fez, né, com os montes, fazendo com que os montes tremessem, pontuando o Senhor como o Deus do Sinai, o Deus de Israel. Isso está no verso 5. No verso 6 a gente vê ela falando dos dias de Sangar, né? Quando as estradas estavam desertas. E os que viajam e seguiam caminhos tortuosos. Essa viagem não era só uma viagem literal, mas essa viagem da vida. Ou seja, eles estavam caminhando a sua vida, levando as suas vidas de forma tortuosa, porque tortas, literalmente tortas, né? Ou seja, de formas errantes, né? Os camponeses já tinham desistido. Eles viam um desânimo, né? Um desacreditar, uma incredulidade, talvez podemos dizer até que assim. alguém se levantou. Até que alguém se levanta. E aqui, no caso, e ela foi fala Débora, dela mesma, né? Então ela está falando... Ela falou assim, eu me levantei. E diz até como ela se levantou. Ela fala uma assim, mãe em Israel. Como uma mãe. Agora, para você, principalmente que é mãe, né? Talvez você entenda bem essa linguagem que ela quis deixar aqui, né? Como que uma mãe se levanta? Imagina uma mãe defendendo seu filho. Quando você vê lá, né? Como uma leoa. Uma leoa defendendo. Exatamente, né? Do seu leãozinho, uma mãe do seu filho. Né? É impressionante. Ontem eu falava, Débora, ela foi muito especial. Por muitas coisas, né? Eu vou fazer uma comparação. Agora, o animal, ele é asqueroso, mas a pastora me mostrou esses dias um vídeo... Gente do né? céu. De um ratinho, né? E não sei se era enchente, chuva, o que é, a água vai subindo e eu acho que vai inundando a toca deles. Inundou a toca dele. Inundou. E o ratinho, ele pega, ele entra, ele submerge, ele entra debaixo d'água. E ele entra naquela toca e vai saindo, tirando, e sai na boca, sai os seus filhotinhos. Ele vai tirando um por um, gente. Tá? Então ele tira pra fora, daí vai, mergulha de novo e fica um tempo, né? Parece que... Não, tem hora que dá uma aflição, você pensa, meu Deus, agora ele vai morrer. Vai morrer afogado. Ele tira... E daí você viu que ele vai voltando, quando ele volta, ele já não tá com aquele mesmo vigor já tá das cansado. Primeiras vezes, porque ô ninhadinha, né? Agora, você vê quem que faz isso senão uma mãe? Meu Deus. E daí você fica pensando, meu Deus, se um animal que pra nós é asqueroso, né? O rato. Tanta gente fazendo aborto, coisa assim. Tem gente fazendo aborto, deixando a criança dentro de um saco de lixo, né? Gente, tem gente que vai ter que se explicar muito. Depois eu vou postar isso no meu Facebook, gente. Se você quiser, veja. É especial. Você vai se surpreender com essa mãe rata. Não tem como não parar e refletir acerca disso. Então aqui ela está deixando uma linguagem figurada, que ela fala, Débora, levantou-se uma mãe em Israel. Tipo, eu vou ser uma líder. Então ela quis dizer o seguinte, eu como uma mãe, né? E Israel, ela adotou aquele povo, irmãos. Ela falou, agora imagina para esse tempo. Se para o nosso tempo hoje aqui já é difícil imaginar isso. Imagina... Que eu mencionava, né, pastor, que as mulheres nem eram contadas. Não. Quem dirá ter uma líder? Né? É muito... Não, isso que era algo impossível. Então, realmente, ela não se acomodou com a situação. Ela foi alguém que viu o que estava acontecendo e ela tomou posicionamento. Não, eu vou me posicionar. E se a gente ver o versículo anterior, que fala assim, já tinham desistido os camponeses de Israel, quer dizer assim, até fala os camponeses como pessoas, mas assim, via de regra aqui, os homens era a liderança, está dizendo assim, os homens já tinham desistido. Quando os homens de Israel tinham desistido, então agora uma mulher, né, resolve, né, assumir, né, essa frente, essa liderança. Olha, aqui depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas vamos lá. Que não é justificativa
para se sobressair à frente do sacerdote de casa, né? Porque senão alguém pode estar ouvindo e interpretando erroneamente, achando que, tipo assim, o meu esposo, então ele né? Mas Eles acostumam com isso, traz, então eu vou mas espiritualmente, uma né? lição que a gente tira com isso também é o seguinte, porque tem muitas também mulheres que se escondem por trás do seu esposo, que não é um sacerdote, ou não Isso. tem esse entendimento sacerdote, entendeu? Então, tipo assim, agora a minha vida está acabada. Isso, Meu é casamento está verdade. derrotado, eu tenho que separar mesmo, porque o meu marido não é cristão, nunca vai assumir, nunca vai ser sacerdote, nunca vai ser o Isso. cabeça, né? Então, aqui a gente está vendo aqui... Porque Débora, ela nunca desrespeitou os homens. Não, Não, a maior é prova muito é que ela pelo chama contrário. Baraque. Aham. A maior prova é que ela chama Baraque para poder fazer. E Baraque que foi frouxo. Né? Exatamente. Daí ela Porque falou, ela motivou. Ela falou, você não quer, vai ficar eu então. Mas ela deu honra para ele. Ontem eu mencionava, né? Porque tinha a tamareira de Débora, onde as pessoas vinham até ela para decidir as suas questões. Quer dizer assim, ela ocupou um lugar, porque assim, ela tinha um respeito, ela tinha voz. Que as pessoas vinham até ela para decidir questões difíceis. Então, para que isso, ela tinha respeito. Ela era conhecida. Então, ela conquistou esse espaço dela. Sim. Com dignidade e diante de Deus. Né? Então, é uma coisa assim, gente, que a gente precisa levar muito em consideração. Né? A força da mulher. A mulher, ela tem muita força, muito poder. A mulher tem... E não precisa sobrepor, né, nada que Deus instituiu. A questão aqui, gente, não é uma briga por poder, quem tem mais força, quem tem mais poder, o homem ou a mulher, não. Aqui é uma questão de respeito. Deus colocou o homem como cabeça. Me permita falar dessa maneira. Talvez ele seja menos operante que você, talvez ele seja menos sábio, talvez ele não seja nem crente, cristão, temente a Deus, mas ele é a pessoa que Deus colocou, você entende? Porque é o que Deus assim diz. Então, é a palavra de Deus. Não é o que ele é, e sim o que Deus diz que ele é. Você precisa entender isso. Tá? Agora, isso não muda o fato que você pode ser uma Débora. E uma Débora que honra o Baraque. Entendeu? Se ele não quiser, beleza. Mas você não abandona. É a mãe de Israel. Você leva todos. Você entende? Sem que você passe por cima, sem que você desonre, sem que você... Entendeu? Porque assim, não é desonrar o esposo, o marido ou o homem, não. É a preocupação de você passar por cima de algo que Deus instituiu, entende? Então, assim, é muita sabedoria com relação a isso. E o versículo 8 que a gente acabou de ler, pastor, né, fala assim, quando eles escolheram novos deuses, a guerra chegou às portas. Né? Então, o que diz assim, toda vez que você escolhe novos deuses, que a gente já mencionou muito aqui, né? Porque não é aquele retrato assim, eu não tenho uma santa dentro da minha casa, eu não tenho, né, um Deus aqui, mas tem muitas coisas que ocupam o lugar de deuses, né, na sua vida. Um celular, muitas vezes, né? Hoje em dia, Né? Então, assim, quando escolheram novos deuses, a guerra chegou às portas. É isso que acontece. Quando você escolhe novos deuses, a guerra chega às portas. Eu colocaria também de outra maneira. Quando o Deus deixou de ser o seu foco, o seu único Deus. O que é um foco? É um único ponto. Né? Quando Deus deixou de ser o seu único Deus, passou a ter outros focos, a guerra chega. Ou seja, para de olhar para Jesus, você vai ver que a guerra vem. E aqui diz assim, e não se via um só escudo lança entre 40 mil de Israel. Quer dizer, olha só, além de ter escolhido outros deuses, o que aconteceu? Quando a guerra veio às portas, eles estavam despreparados. Desprotegidos. Eles não estavam armados. Né? Então foram pegos de surpresa. Por um lado, a pergunta é, por que estavam desarmados? Né? Na verdade, sim, enquanto você está no foco certo, cultuando ao Deus certo, né? Como único Deus, você não precisa ter escudo, porque ele já é o teu escudo. Então você vê que não havia um escudo em 40 mil homens, porque ele era o escudo. Tá? Agora, ele deixou de ser o seu foco, deixou de ser... Tá? Aí vai pegar você desprevenido, porque você vai ficar sem escudo nenhum. Daí no versículo 9, meu coração está, olha a Débora dizendo, com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo, louvem o Senhor. Vocês que cavalgam em brancos jumentos, que se assentam em ricos tapetes, que caminham pela estrada, considerem.
mais alto que a voz dos que distribuem a água junto aos bebedouros. Recitem-se os justos feitos do Senhor, os justos feitos em favor dos camponeses de Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas. Desperte, Débora, desperte, 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 enrompa em cânticos, levante-se, Baraque, leve presos os seus prisioneiros, ó filho de Abinoão. Então desceram os restantes e foram aos nobres, o povo do Senhor veio a mim contra os poderosos. Alguns vieram de Efraim, das raízes de Amaleque. Benjamim estava com o povo que seguiu você. De Maquir desceram comandantes, de Zebulon os que levam a vara de oficial. Os líderes de Issacar estavam com Débora. Sim, Issacar também estava com Baraque, apressando-se após ele até o vale. Nas divisões de Ruben, houve muita inquietação. Por que vocês permaneceram entre as fogueiras a ouvir o balido dos rebanhos? Nas divisões de Ruben, houve muita indecisão. Gileade permaneceu do outro lado do Jordão. E Dan, por que se deteve junto aos navios? Azer permaneceu no litoral e em suas enseadas ficou. O povo de Zebulon arriscou a vida, como fez Naftali, nas altas regiões do campo. Vieram reis e lutaram. Os reis de Canaã lutaram em Taanaque junto às águas de Megido, mas não levaram prata alguma, despojo algum. Desde o céu lutaram as estrelas, desde as suas órbitas lutaram contra Cícera. O rio Quizon os levou, o antigo rio, o rio Quizon. Avante, minha alma, seja forte. Os cascos dos cavalos faziam tremer o chão, galopavam seus poderosos cavalos. Amaldiçoe Meroz, disse o anjo do Senhor. Amaldiçoe o seu povo, pois não vieram ajudar o Senhor contra os poderosos. Aqui, você não quer fazer alguma menção aqui a partir de antes, amor? Sim. Aqui fala de alguns povos, né, amor? Porque ele está falando de algumas tribos que né? não se envolveram. Porque ele diz aqui, ó, vieram de Efraim, dos reis Maleques, né? Benjamim estava com o povo que seguiu você, tá? Os líderes de Issacar estavam com Débora, tá? Daí fala da divisão de Ruben. Fala que, diz que nas divisões de Ruben teve muita inquietação. E daí ela fala ali no versículo 16, por que vocês permaneceram entre as fogueiras, assim, em torno da fogueira, ao ouvir o balido dos rebanhos? Por quê? Quando vinham os inimigos, né, que vinham, se aproximavam, o rebanho ficava inquieto, né? Uhum. Se agitavam. Então, tipo assim, eles ouviam, não fizeram nada. Não se envolveram. Ficaram ali, tipo assim, ó, tá acontecendo alguma coisa. E ficaram ao redor da fogueira, ó. Por que vocês permaneceram entre as fogueiras ao ouvir o balido dos rebanhos? Uhum. Daí aqui, ó, nas divisões de Ruben, aqui houve muita indecisão. Tipo, será que a gente vai ajudar? Será que não? Pessoas que estavam contra e outras a favor. Então, vamos ajudar? Não acho. Pessoas que achavam que devia, outras que não deviam. Daí fala aqui que Gileade... Coração dividido, isso se chama. Gileade ficou do outro lado do Jordão. Tipo assim, ó, não é comigo. Não é comigo, tem nada a ver. Entendeu? Como se não fosse parte de Israel, não fosse tribo de Israel. E Dan, aqui ó, por que se deteve junto aos navios? Também. Ficou fazendo outra coisa lá, tipo assim, não é comigo. Ó, e Azer permaneceu no litoral e em suas enseadas ficou na praia. Literalmente na praia. Você entendeu, gente? Né? Agora fala-se de Zebulon, no versículo 18. Arriscou a vida, como fez Naftali nas altas regiões do campo. Né? Daí eles vieram reis lutaram. Então, assim, nessas horas, Deus procura aqueles que arriscam a sua vida. Tá? Aqueles que não ficam indecisos, aqueles que vêm junto. Agora você veja que o risco poderia ser menor se todos se juntassem. Envolvidos, né? Todos. Né? E faz menção, tipo assim, a guerra às vezes não é com você. Mas será que você não pode ajudar o seu irmão? Você fala assim, não tem a ver comigo. Tipo, não vou me incomodar. Né? Que nem aquele vídeo que passou esses dias na internet, todo mundo viu, né? O filho do cara se queimando lá no caminhão, uma pessoa filmando. Eu não sei quantos de vocês viram, né? Aquele que o filho viajava atrás do pai, né? No caminhão atrás do pai, e por uma fatalidade acabou colidindo na traseira do próprio pai. Né? E ali o caminhão pegou fogo. Né? E o pai tentava, num desespero, abrir aquela cabine
do caminhão Pra e tirar tem o vídeo filho. disso e não conseguia tirar, né? Enquanto outro filmava, O caminhão pega fogo. outros caminhões passavam ao lado. Ninguém parou, ninguém foi lá Ninguém com parou, extintor, ninguém desceu com tentou ajudar aquele extintor, pai gente. a abrir a porta, Né? ninguém. E o rapaz estava vivo, ele falava o tempo todo com o pai ali e pedindo, pai, não me deixe morrer, não me deixe morrer, coisa assim. E aquele cara filmando, o pai e o cara que filmava só dizia, não dá mais, o cara tá morto. Ele dizia, não está morto. Falei, se ele tá falando comigo, você entendeu? Agora, que tal se esse cara deixasse de filmar e ajudasse? Correr, será que não Será que teria não dado tinham tempo? tirado esse rapaz de lá? Talvez até não, mas tentou pelo menos. Mas tentou, tipo assim, esse homem, ele né, vai viver a vida com essa culpa de talvez não ter ajudado. E os caminhoneiros que passaram ao lado e não fizeram Eu vi uma nada. reportagem depois que parece que esse homem pagou a reforma depois do caminhão, deu um caminhão. Acho que ficou com a consciência Esse? pesada. Eu vi o cara que filmou, né? Ele foi bastante criticado na internet. Foi muito. Parece que daí ele reformou o caminhão, deu uma ajuda, alguma coisa assim. Mas isso não traz a vida da pessoa de volta. Ah, não né? traz. Isso ameniza, enfim. Mas, enfim, né, gente? Só É pra aquela mostrar coisa assim assim, que... né? É tipo assim, você vê que o outro tá passando dificuldade, tipo assim, e não está ajudando. Às vezes fica em volta da fogueira, às vezes fica na praia, tipo, não é comigo, eu não me importo, né? Ali, daí ele continua, agora vem falar sobre Jael, que foi a mulher, né? Que Jael seja a mais bendita das mulheres. Jael, mulher de Éber o queneu, seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Só para lembrando aqui o que aconteceu, gente, porque o comandante do exército inimigo tinha fugido, Cícera, tá? E daí ela reconheceu ele e falou assim, ó, vem aqui, se esconda aqui. Chamou pra tenda dela, né? E falou assim, não, se esconda aqui, ó. Daí diz aqui, ó, ele pediu água e ela lhe deu leite. Numa tigela digna de príncipes, trouxe-lhe coalhada. Ela estendeu a mão e apanhou a estaca da tenda, e com a mão direita o martelo do trabalhador. Golpeou Cícera, esmigalhou sua cabeça, esmagou e traspassou suas têmporas. Aos seus pés ele se curvou, caiu e ali ficou prostrado. Aos seus pés ele se curvou e caiu. Onde caiu, ali ficou, morto. Pela janela olhava a mãe de Cícera. Atrás da grade ela exclamava, por que o seu carro se demora tanto? Por que custa chegar o ruído de seus carros? As mais sábias de suas damas respondiam, e ela continuava falando consigo mesma. Estarão achando e repartindo os despojos? Uma ou duas moças para cada homem, roupas coloridas como despojo para Cícera, roupas coloridas e bordadas, tecidos bordados para o meu pescoço, tudo isso como despojo? Assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor. Mas os que te amam sejam como o sol quando se levanta na sua força. E a terra teve paz durante 40 anos. É isso aí. Então, queridos, assim, a gente vê praticamente uma revisão feita pela própria Débora, através de um cântico, né, do capítulo anterior. Né? Vemos aqui a ênfase muito forte, né, podemos dizer assim, nesse ministério da mulher, tá? Que, levando em consideração a época, esse período aqui levou aproximadamente 350 anos de duração, irmãos, que foi justamente, né, da morte de Josué até ao levantar ali do sacerdote Eli, início do nascimento de Samuel, que logo em seguida instituiu o reino, né, com Saul. Então, a gente vê o quê? Que Deus mostra assim, que a mulher sempre teve, né, uma importante presença, né, na vida, não só como mãe, não só como esposa, mas também como parte da história. E principalmente em momentos onde os homens sucumbiram, Deus levantou uma mulher, né, e no caso aqui duas, né? Levantou Débora e Jael. Ontem eu mencionava, pastor, eu falei para eles gravarem um dado que nós viríamos ontem, porque no versículo 3 do capítulo 4 diz que esse rei havia oprimido eles cruelmente durante 20 anos. Daí quando assim, alguém se levanta, se posiciona e traz, através de Deus, nessa libertação,
Olha o que diz o 40. versículo. 40 anos de paz. Quer dizer, eles foram restituídos dessa paz. É o dobro. É o dobro. 40 anos de paz. Por 20 anos de opressão. Eu creio que Deus está chamando você, né? Principalmente você que é mulher, para que você busque a paz, né? Busque a paz no teu lar, busque a paz. Não é matando teu marido, não, por favor. Não vai. Ah, entendi, pastor, né? Vou me Fazer espelhar como na Jael, né? Vou arrumar uma estaca e um martelo e vou quebrar a Cravar cabeça na daquele, têmpora. daquele. Não, calma, né? Daquele meu inimigo, calma, muita calma, né? Não interprete errado. Mas sim, você pode ser a mãe do Israel de Deus, você pode ser a mãe aí da sua casa, você pode se levantar como uma libertadora, né? Obedecendo a Deus e sendo um instrumento nas mãos do Senhor. Amém? Isso aí, pastora. Isso aí, gente, né? Obrigado por estudar com a gente nesse tempo especial.